Olá, olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a todos. Hoje é quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Como diz o Cabral, deu rod para a arroba do boi aqui na B3 nesta semana. Na verdade, nas duas últimas semanas, a arroba do boi ali vem derretendo até um dos temas de hoje. Eu abordo um pouquinho mais tarde. Positivo, aparentemente, olhando aqui para a tela, tudo verdinho hoje no dia, então uma recuperação, porque ontem as cotações fecharam de maneira mista, mas o que acabou subindo ontem, a soja teve uma alta no finalzinho ali, nos 45 do segundo tempo, fechou no verdinho ali, 0,0 qualquer coisa de alta. O óleo de soja teve uma alta, mais um dia de alta forte, e o petróleo recuperou a queda que ele teve no dia anterior, quando o presidente norte-americano Joe Biden anunciou que iria usar mais 15 milhões de barris das suas reservas estratégicas. Esse seria o último lote daquele anúncio que ele fez alguns meses atrás, na utilização de 180 milhões de barris para tentar conter o preço do petróleo no mercado doméstico norte-americano. Ontem, a Agência de Administração de Informação Energética dos Estados Unidos, a AEA, ela já divulgou o relatório de estoques e o petróleo caiu bastante. Nós vamos ver hoje como que o relatório trouxe, quais os números que o relatório trouxe, e ontem a commodity acabou recuperando e hoje ela está estendendo essa alta também. Então vamos dar uma olhadinha na tela já, ver o que está acontecendo. Hoje, começando pelo trigo, o trigo está recuperando bem também, o trigo que havia caído devido àquela redução das preocupações com relação à continuidade do acordo lá no Mar Negro. Então as cotações começaram a cair, né? Veio a preocupação, veio a ameaça da Rússia, a Rússia entregou aquela carta à ONU lá com uma série de reclamações e exigências, e agora ela voltou atrás, dizendo que ok, parece que vai tudo dá certo, reduzem as preocupações com relação à continuidade do acordo e os preços já vêm realizando. Então, tivemos 1, 2, 3, 4, 5 sessões consecutivas de queda, 2 tentativas de recuperação, de ajuste técnico aqui, e hoje o mercado volta a subir. Hoje nós temos 2 notícias que podem estar impactando na questão. Primeiro, lá na Argentina, a Bolsa de Rosário reduziu novamente as exportações de trigo. E a Argentina é um dos 5 maiores exportadores de trigo do mundo. Então está aqui, a Bolsa da Argentina reduz previsão para 15 milhões de toneladas. A última revisão, a última relatório apontava 16 milhões. Ela já chegou a produzir 23 milhões na última temporada. Veio o clima ruim, caiu para 16 e agora voltou a cair para 15 milhões de toneladas. Está aqui, ó, 15 milhões, antes 16 milhões da estimativa da semana passada. No último ano, 23 milhões de toneladas de trigo. Então, é uma redução realmente muito, muito grande, 30% a 40% de redução na produção. Então, isso acaba vindo como uma bomba para o mercado, porque, como eu disse, a Argentina é um dos 5 maiores exportadores. Nesse momento, a gente tem o trigo no hemisfério norte sendo plantado, então Estados Unidos, Europa está plantando, e trigo novo que vai chegar no mercado agora de maneira global só no início do ano que vem. Então, a gente começa a se encaminhar para a entre-safra, que atinge aí o seu auge no mês de maio. Então, hoje, além do ajuste técnico, a gente vem também apoiado nessa nova redução aqui nas questões da Argentina. A Índia também está com problemas, então há uma outra notícia aqui. Aí, no geral, a Índia também enfrenta problemas climáticos. Eu acho que não há nenhum país no mundo que não esteja enfrentando algum problema com o clima. Seja com excesso de chuvas, como é o caso da Índia, como é o caso da Austrália, ou problemas de seca, como foi o caso da Europa, como foi o caso dos Estados Unidos, como foi o caso da Argentina, como foi o caso da China, lá na região central, que acaba até pegando um pouquinho do trigo. E agora, chuvas fora de época e perdas podem manter a alta inflação de alimentos na China. Então, a Índia está tentando equilibrar a sua balança também. Uma hora proíbe a exportação de um alimento, outra hora proíbe a exportação de outro, volta a liberar, proíbe de novo. Está tentando fazer um jogo de xadrez para tentar manter o mínimo aceitável de inflação dentro do país. Então, problemas climáticos também.
Ontem saiu uma notícia, eu não tenho com ela aqui, mas está lá no Twitter da Karen Brown. A Rússia também teve uma redução da estimativa de produção. A Rússia é uma gigante do mercado, maior exportadora de mercado. O que são essas fotos aqui? Emília Dakota, dia 19, o campo... Nossa Senhora. Mas eu quero achar a notícia do trigo aqui que ela publicou, que aqui, ó, Sovecon reduz as estimativas de trigo em 2023 para 84,8 milhões de toneladas. É uma queda do recorde de 100 milhões de toneladas. A temporada está começando e há uns problemas também fora. A Rússia é o primeiro exportador mundial. Então, mais um. Ó, sacanagem, pessoal, aqui. Então, reduziu aqui a expectativa de produção de trigo lá na Rússia também. Além disso, a Rússia ela enfrenta ainda as sanções comerciais. E hoje saiu a notícia que os Estados Unidos a Rússia está acusando os Estados Unidos de bloquearem suas exportações. E aqui ela trata de fertilizantes. Por que não abriu? Deixa eu fechar e tentar abrir novamente. E então a Rússia ela está dizendo que os Estados Unidos, está aqui a notícia agora, estão bloqueando, estão ameaçando, mas não ela. Está ameaçando quem está comprando seus fertilizantes. Então, isso eu digo que é verdade, porque no começo desse ano, houve algumas sanções com relação à Bielorrússia. Quem comprasse fertilizantes até após dia 1º de abril desse ano sofreria sanções norte-americanas. E a Bielorrússia é um dos 3 maiores exportadores de cloreto de potássio, de KCl, e o Brasil comprava muito. E o Brasil recebeu uma mensagem dos Estados Unidos dizendo que a gente tinha até 1º de abril para comprar fertilizantes e depois poderíamos sofrer sanções. Então, a ministra aqui, Mia Zarakova, disse que o Washington está colocando numa blacklist, um blackmail, perseguindo quem tenta comprar fertilizantes russos, mas que o país está fazendo o possível para evitar uma crise de alimentos. E tudo isso acaba envolvendo o trigo. Então, temos alguns fatores que pesam nas cotações hoje, algumas notícias que pesam nas cotações hoje e fazem o mercado se movimentar para cima. Grande parte disso, eu acredito que seja correção técnica após algumas sessões de queda. O milho, ele veio na carona, subindo um pouquinho menos de intensidade, 0,44 a $6,81 o bushel. Então nós tivemos 4 sessões de quedas consecutivas e hoje ele vem subindo um pouquinho. A demanda por milho norte-americano está muito fraca para exportação. Inclusive hoje, daqui a pouquinho, sai um relatório de vendas novas para exportação. No milho é esperado um número entre 250 mil e 700 mil de vendas. Então vamos ver o que apresenta. Nos 2 últimos relatórios vieram números abaixo da expectativa de mercado. Porém, ontem saiu um dado de produção de etanol lá nos Estados Unidos e estoque de etanol. Cadê aqui? E a produção de etanol voltou a apresentar crescimento. Então mudou um pouquinho, melhorou um pouquinho a demanda no mercado doméstico por lá. Foi produzido 1.016.000 barris. Olha a evolução que houve aqui na produção. Esse é o maior número de produção desde agosto. Esse é um relatório semanal. Então, desde agosto é que a gente vinha produzindo, que os Estados Unidos vinha produzindo menos de 1 milhão de barris por dia. E agora ele voltou a produzir um pouquinho acima de 1 milhão de barris. Então, é uma boa notícia para a demanda do mercado doméstico, porque para exportação, o negócio está feio lá. Os estoques, eles ficaram basicamente estáveis. Houve uma queda de 0,09%. Então, está aqui que eles ficaram muito, era 21.863.000 barris, veio 21.844.000 barris. Então, basicamente, na estabilidade, os estoques de etanol por lá. Mas como a demanda apresentou-se foi um pouquinho melhor do que o esperado, e apoiando-se na alta do trigo, o cereal sobe hoje lá na Bolsa de Chicago.
Olhando já o óleo de soja. O óleo de soja, mais um dia de alta. Hoje, olha a alta que ele teve aqui. As últimas 4 sessões foram de altas muito fortes. O óleo lá, existe uma oferta maior de óleo vegetal no mundo em relação ao que nós tivemos nos 2 últimos anos. Então, tivemos problemas de laninha há 2 anos, atingiu muito a Malásia, o que acabou prejudicando a produção do óleo de palma por lá. Além disso, nós tivemos o Covid, que retirou muitos trabalhadores lá na Ásia, também Malásia e Indonésia, para a produção do óleo de palma. Aqui no Ocidente, nós tivemos problemas na produção do Brasil, também aquela redução muito forte de 20 milhões de toneladas aproximadamente na safra passada. Houve problemas na Argentina também, então deixou os estoques nos 2 últimos anos de óleos vegetais muito baixos. Agora, esse ano já mudou, o estoque de óleo de palma cresceu bastante. O governo da Indonésia, que havia proibido as exportações em maio, teve que reverter a decisão e fomentar as exportações. Vocês devem lembrar que alguns programas atrás nós mostramos que eles reduziram, questão dos 60 dias, eles reduziram o imposto de exportação de 20% para fomentar essa venda. A Índia, que é o maior consumidor de óleo vegetal, veio muito forte para as compras, então o preço caiu, voltou a subir. E agora a gente passa a ter uma certa restrição de oferta lá nos Estados Unidos de óleos vegetais. Então, a cotação da commodity na Bolsa de Chicago vem subindo bastante. Então, mais um dia de alta aqui em 0,85. O farelo de soja hoje também está subindo 1,21%, 401 dólares por tonelada curta. Mas olha o movimento que o farelo fez. Ele simplesmente derreteu, ele sai aqui de 435, 437 a máxima e chegou a tocar aqui a 390. Aí subiu, caiu e agora está subindo bem, 1,21%. O grão, se óleo sobe, farelo sobe, o grão com certeza vai subir também, porque esses são os principais derivados. Os únicos derivados diretos da soja é farelo, óleo de soja e resíduo, descarte ali, 1,5%, 2%. Então o grão subindo hoje 0,62, 13 dólares e 81. Também, o que o mercado espera hoje com relação às vendas, com relação ao relatório que vai sair daqui a pouquinho? Que horas que sai esse relatório? Acho que é 9h30. Deixa eu ver aqui, 9h30 sai esse relatório. Para o milho, eu falei, ele espera uma média ali de venda de 250 mil, 700 mil toneladas. Para a soja, entre 800 mil e 2 milhões e meio de toneladas. Então, vamos torcer para que realmente, se essas compras vierem, não é torcer, não. Se essas compras vierem acima, aí, próximo a 2 milhões, a gente deve ver realmente a bolsa subindo. Agora, se vier abaixo, eu acredito que as compras vêm fortes. Até porque a Argentina, já depois que retiraram o dólar soja, lá o governo retirou o estímulo, as exportações de soja caíram drasticamente. Então, deixa ele só atualizar os números aqui, ó. Vamos colocar uma data aqui antes de setembro, 1º de agosto. Olha como caiu as exportações. Você vê que durante o mês de setembro, principalmente nesta semana aqui, como houve uma aceleração muito forte nas exportações. Então, o governo colocou incentivo no dia 5, a Argentina exportou basicamente 40% a 42% de sua meta de exportação de soja e depois já voltou a reduzir bastante. Como o Brasil ainda tem um tasquinho de soja, a gente está exportando. Esse mês aí é para a gente fechar com 3 milhões e 700 mil, segundo a ANEC. Mas os Estados Unidos voltou a vender soja. É abaixo do ano passado, as vendas estão abaixo do ano passado, mas voltaram a vender. O último relatório de vendas, se eu não me engano, trouxe quase 1,6 milhão de toneladas. Então, 1,8 milhão foram os embarques, né? O último relatório trouxe 865 mil toneladas. Então, vamos aguardar agora, ver o que o número traz hoje. Daqui a pouquinho sai o relatório para a gente ver como que está a demanda. Mas há uma boa chance do número vir acima de 1 milhão de toneladas, o que seria favorável lá para a Bolsa de Chicago. A gente já estaria muito próximo, sazonalmente, do fundo do fundo sazonal de preços, já que a colheita já passou da metade. O último relatório mostrou 63% da área
colhida já nos Estados Unidos, então a gente tem mais um pouquinho só. Muitos estados já finalizaram a sua colheita, o lado leste do cinturão, Ohio e Indiana, apresentando rendimentos melhores do que o esperado, assim como também Dakota do Norte e Dakota do Sul. Então há até uma expectativa de que aconteça uma revisão para cima no relatório do USDA que deve vir nos próximos meses. Eu acho que o USDA simplesmente exagerou na redução de produtividade por lá. Foi muito forte mesmo. No Brasil, tem avançado muito bem o plantio aqui. Apesar do Paraná ter sofrido um atraso, o DERAL trouxe o último número ali que 33% da área já está plantado. 96% das condições de lavouras estão boas, então 1% só ruim. Então, para você ter uma ideia que tem muita chuva, tem muito produtor que está sofrendo, mas no quadro geral do estado, o plantio tem avançado, quase no mesmo nível do ano passado, e as condições de lavouras neste momento já estão ótimas, ainda estão ótimas, 96%. Então, a gente deve começar daqui a pouquinho a ter a sazonalidade de alta, como o USDA mostra um número extremamente apertado lá de oferta, com as últimas 3 reduções que ela fez no relatório, o USDA, a gente deve ver na entre-safra ali, mês de março, mês de maio, os preços voltando a subir. Essa semana, daqui 2 dias, vencem as opções do contrato novembro, então o contrato vai acabar fechando dentro daquilo que nós conversamos há 2 semanas, entre 13,50 a 14, 13,80 seria a média, é exatamente onde que está o contrato futuro agora, neste momento. Indo para o café que tem sofrido bastante os últimos dias, então ele vem, na verdade, com quedas desde o mês de agosto. E vocês devem lembrar que nós conversávamos aqui também que eu não acreditava que os preços voltariam a subir a 240, 250, eu achava improvável. Eu até tinha uma visão baixista para os preços dali para frente. E os preços acabaram confirmando essa queda. Então nós tivemos aqui, para o vencimento de setembro, nós tivemos uma queda. O mês de outubro, ele fez essa máxima aqui no dia 25 de agosto, daí fez caiu bastante os preços, teve uma consolidação aqui e nas últimas 2 semanas simplesmente derreteram, vieram abaixo de 200. Confesso que eu não esperava uma queda tão forte, eu achava que ia parar no 200, ia ficar trabalhando naquele range de 200 pontos, 200, 220, e veio abaixo de 200. Então, 192,55 nesse momento, centavos de dólar por libra-peso, 0,13 de alta. Mas você vê que o vencimento março, ele já caiu agora, começou a cair. Então, ela começa a trabalhar em alta, aí 9,5 ela simplesmente reverte. O que eu vejo aqui? Eu mostrei para vocês os gráficos ontem. Os estoques estão baixos, lá na IC, muito baixos, abaixo de 400 mil sacas. Ontem não teve alteração, ficou no 0 a 0 os estoques por lá. No relatório mensal da GCA, a Greek Coffee Association, houve uma redução de 71 mil sacas, então o estoque lá ficou em 6,2 milhões. A queda agora, os próximos 3 meses, que seria o outubro, novembro e dezembro, é de queda dos estoques da GCA. É uma queda sazonal que acontece, normal. Além disso, há safras chegando no mercado. Deixa eu mostrar para vocês uma tabela de sazonalidade do café, de quando que o produto chega ao mercado. Deixa eu ampliar um pouquinho para ficar melhor, porque tem café de muitas origens. Aqui eu acho que vocês já conseguem ver. Então, aqui, ó, nós vamos ver aqui, ó, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, começa a chegar agora, tem colheita acontecendo na América Central, tem um pouquinho de colheita acontecendo na Ásia também, então no hemisfério norte, quem produz, tem colheita acontecendo neste momento, vocês conseguem ver aqui. México também já está colhendo, Nicarágua está colhendo. O Vietnã, que está aqui, ele começa a colheita já em janeiro. Ou seja, o Brasil colheu agora, tem exportado bem. Esse mês de setembro, no último relatório aqui da Secafé, teve mais exportação do que setembro do ano passado. Então,
que teria uma safra, vamos dizer assim, teoricamente melhor do que essa, porque as geadas atingiram para essa temporada. Então, esse mês de setembro, nós exportamos mais do que setembro do ano passado. Tem safras chegando no mercado agora, neste momento. Ah, Alessandro, é uma safra menor do que deveria ser. Concordo, mas está chegando safra no mercado. Já já começa a chegar outras safras no mercado. O Vietnã, que é o segundo maior produtor aqui do café robusto, a colheita vai começar já no início de janeiro, finalzinho de dezembro. Então, já começa a chegar o Vietnã também. E abril começa a chegar a colheita do Brasil, do robusto, um pouquinho mais para frente, começa a chegar do arábica. Além disso, o clima ele está favorável nesse momento, o mercado entende que o clima está favorável nesse momento, ajudou na florada. Eu conversei com técnicos da Syngenta e da Cochupé, eles teve uma pré-florada, foi feito um tratamento, estamos na florada e o clima tem ajudado para o pegamento. Isso foi o que engenheiros agrônomos da Syngenta, da Cochupé me falaram. Então, eu não sou engenheiro agrônomo, não sei exatamente como que vai funcionar, como que é exatamente o funcionamento disso, mas segundo eles, o clima está muito favorável. O que nós temos com relação a temperaturas? Temperaturas já um pouquinho mais quentes já. Ontem aqui em Curitiba, 4 horas da manhã, caiu o mundo aqui. A gente acordou com os, como diz aqueles vídeos engraçados na internet, repangalejando. Aqui uma chuva muito forte, tempestade mesmo, aquelas típicas tempestades de verão, a 4 horas da manhã. Então a gente já vê temperaturas um pouquinho mais altas, já devido à proximidade com o verão, né? A primavera começou agora há um mês atrás, então nós já vemos pouco dessas manchas verdes aqui, que são temperaturas um pouco mais frias, a gente não vê mais tanta intensidade quando aparece. No seu dia 24 vai ter um frio aqui no Rio Grande do Sul, chega até Curitiba aproximadamente, Serra Catarinense um pouquinho mais frio, mas isso daí é temporário, é um dia, outro, alguma coisa assim. Essas manchas azuis, como acontece aqui na Cordilheira dos Andes, no Brasil já era. A partir de agora a gente vai ver mais amarelo, laranja e esse cor-de-rosa aqui, que é fogo no parquinho. Aqui, ó, um frio, ó. Só porque eu falei, ó, o azul aqui, ó, vindo da Serra Catarinense, Uruguai e sul do Rio Grande do Sul. Com relação às chuvas, a gente vê que no Paraná ainda tem chuva essa semana. O clima, ó, aqui, ó, você já deve ter visto esse vídeo aí da menina repangalejando, agalado a rua lá da menina. Ó, ainda tem chuvas no Paraná no dia de hoje, mas fim de semana essa chuva já é para mudar. Então a gente vai ter uma chuva forte entre hoje e amanhã ainda, principalmente na região oeste do estado do Paraná, e aqui vai pegar Toledo, Guaíra, Cascavel, pode pegar Mundo Novo na fronteira com Mato Grosso do Sul aqui, talvez suba até um pouquinho a Dourados, pega bem o leste do Paraguai, pega uma chuva aqui ainda mais fraca no sul de Minas, pega todo o estado do Mato Grosso do Sul e chuvas pontuais aqui em Rondônia e no Mato Grosso. E essa chuva muda, você vê que na região sul ela já saia. Volta uma chuva no final do mês, mas ela é muito rápida e a intensidade não é muito grande. E ela acaba indo embora, então realmente muda os sistemas a partir de agora. Olhando a questão de umidade do solo, nós estamos aqui em Minas Gerais olhando para o café, ele que estava com excesso de umidade já voltou um pouquinho, que essa linha vermelha aqui já está num nível um pouco mais adequado, com menos risco de espalhar doenças. Quando a terra está muito úmida, existe o risco de fungos, isso pode prejudicar a produção. Agora já reduziu, essa umidade está dentro da média. Então vocês veem que o clima realmente tem ajudado bastante a produção de café. Olhando a região sul, que é o Paraná, que está com excesso de chuvas, olha como que está a umidade do estado. Muito forte a umidade do estado, do solo ainda, no geral, no estado. Como esse corte de chuvas que deve começar no fim de semana, dependendo do calor, isso vai começar a secar, só que fez uma reserva hídrica muito boa, ótima reserva hídrica, então ele pode cair essa umidade de solo aqui que não vai afetar a produção, na verdade vai ajudar a produção.
A gente sabe que a soja precisa em torno de 700 milímetros de água para poder fazer o desenvolvimento completo dela, e ela precisa de chuva no começo, chuva na florada, e um pouquinho de chuva no grano, quando ela vai granando, e depois ela precisa de um pouco mais de calor para ela poder madurar. Então, talvez a gente consiga essa janela aqui. O estado já é tradicionalmente, faz um plantio um pouquinho mais tardio, o nosso plantio não é tão precoce. Então, por enquanto, condição ótima, apesar do excesso de chuvas nesse momento. Quando nós vamos olhar os mapas de anomalias de precipitação, a gente vê que há ainda essas chuvas aqui no estado do Paraná. Aqui já começa a ver chuva também, uma certa umidade nesse modelo aqui, que é o modelo europeu. Esse é o modelo americano, esse aqui tem acertado um pouquinho melhor, mas a gente já vê a umidade aqui na região oeste do Mato Grosso, ainda em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo um pouquinho, Paraná um pouco mais forte. Mas olha como o padrão começa a mudar já entre 6 e 10 dias. A gente começa a ver uma redução de umidade aqui na região sul, e essa umidade começa a subir, e todos os modelos mostram basicamente isso. Quando nós chegamos a 11 a 15 dias, a gente vê que já mudou já o sistema. Bastante seco, até a Argentina, em 6 a 10 dias, ela recebe uma chuva, não é no núcleo aqui, Tandil, Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, ela acaba não recebendo essas chuvas aqui no núcleo, que é onde produz bastante, mas ela vai pegar aqui em Corrientes, Formosa, Resistência, ela acaba pegando um pouquinho de chuvas, e aqui também mostra essa intensidade, mas já muda o quadro. Então, esta mudança de quadro pode ser que melhore o desenvolvimento da safra. Chuva na região centro-oeste, reduz a chuva aqui na região sul. Então, eu entendo, também não sou meteorologista, sou só um especulador de notícias, eu entendo que o clima está muito favorável, tanto para as commodities agrícolas de base, quanto para o próprio café. Então, isso me faz crer que a gente tinha fundamentos para que os preços caíssem. E o preço veio a 180 para setembro do ano que vem e 192 agora. Com relação ao petróleo, o petróleo ontem teve uma redução forte nos estoques, bem acima do que o mercado esperava. O Joe Biden está tentando fazer o possível para baixar o petróleo abaixo de 80, o OPEP fazendo o possível para manter o petróleo acima de 90, e eles estão usando as ferramentas que têm à mão. O OPEP corta a meta de produção, os Estados Unidos usa o estoque estratégico que tem. Agora nós vemos aqui que a redução foi de 1,7 milhão de barris. O último relatório trouxe um crescimento de 9,8 milhão. Então, isso daqui, ontem, foi o driver para a alta de preços. Olha a diferença que teve aqui com relação ao que o mercado esperava e ao que foi realizado. Mas eu ainda acho que o problema não está no petróleo. Eu acho que o problema, nesse momento, está no diesel. Há pouca capacidade de refino de destilados diesel e retinóil. Na B3 aqui o milho subiu e o boi, que foi o motivo, até acabei me atrasando um pouquinho, R$ 289 foi o fechamento da arroba de ontem. Ele chegou a tocar na mínima 289, fechou muito próximo da mínima, isso mesmo, 289. E o boi vai continuar, infelizmente, nesse cenário por mais alguns dias. O mercado está lento, há escalas aí de 10 a 15 dias na região centro-oeste. São Paulo chega a ter uma escala um pouquinho mais curta, mas não chega a fazer tanta diferença no preço. O ritmo de exportação já caiu, então aqueles frigoríficos que estavam comprando boi padrão China para exportar já reduziram as compras. Já tem boi negociado abaixo de 290 em São Paulo. Então, o boi de padrão mercado doméstico não é aquele padrão mais precoce, quatro-dente, que vai ser processado para carne que vai lá para a Ásia, está abaixo de 270 em algumas praças. Então, a gente já tem um diferencial de base pressionando muito os preços. Minas Gerais também, 280, 285, Goiás, 255, Mato Grosso, 255, 250, Paraná, 270, 275. Então, muita pressão realmente na arroba do boi agora, e essa pressão deve continuar pelos próximos dias. Ela deve melhorar o cenário mais para o fim do mês, mas eu já começo a ficar com dúvidas. Eu achava que a Copa poderia puxar o consumo, acho que pode puxar o consumo, a Natal pode puxar consumo, Réveillon pode puxar consumo, mas já tenho minhas dúvidas de quanto que será essa recuperação. Ainda tenho uma visão otimista,
mas já não estou 100% certo, já começa a ficar um pouquinho preocupado. E a questão está bem aqui, ó. O boi volta, tem que puxar o milho. O consumo do milho aqui no Brasil também está bem lento. O que tem salvado são as exportações. O Brasil vai exportar aí 7 milhões de toneladas esse mês de outubro, que seria um valor muito bom. É um momento que a gente tem redução das exportações. Mas o milho, ele desceu R$2 aí naquele patamar. Você vê que ele desceu e permanece aqui na faixa de 87, ele estava numa faixa de 89. Para o mercado doméstico voltar a se aquecer, ele precisa que o consumo aumente. Para o consumo aumentar, tem que melhorar o preço da arroba do boi, senão o confinador, o pecuarista, não vai comprar milho para fabricação de ração. Ele vai comprar outra, até caroço de algodão, volumoso, ou aquele que pode, que é a grande produção no Brasil, vai para o extensivo realmente. Então, não é um cenário muito favorável no curto prazo para a arroba do boi. Então, me atrasei um pouquinho, deixa eu olhar umas perguntas aqui. O Cabral tá feliz ontem, nos pênaltis, o Flamengo ali, tetracampeão da Copa do Brasil. Qual é a previsão de tempo para quem torce pro Timão? Se tiver alguém aí, pode falar como que tá hoje. Sobre chuvas Puerto Adela no Paraguai na terça. Então dá uma olhadinha, Fábio, aí. Tem uma menina que fala que tá agalado a rua dela, tá repangalejando. Tem uns vídeos engraçados aqui. Em Paranaguá também complicada essa madrugada, é temporal mesmo. Após a notícia da greve de soja e milho diminui muito abaixo do CBOT ontem, essa greve da Argentina é até de uma empresa que faz inspeção para exportação e é contra uma empresa específica. Eles estão ameaçando a empresa e querem fazer uma greve geral nos portos da Argentina, mas greve na Argentina é sazonal. Acontece a cada 2 meses, acontece uma greve por lá. E a Argentina não tem mais exportação para fazer da temporada velha, ela já preencheu as cotas. A Rússia, no que se refere ao trigo, já comentei. Então é isso daí, pessoal. Deixa eu ver aqui na BMC se tem alguma pergunta. Também não tem. O Daniel Morales já está aguardando ali para o pré-market. Então é isso aí, pessoal. Só a curtida aqui, 59 só na BMC, 163 acertindo. Aqui no meu canal, 63 curtidas só. Nossa, tá fraco hoje, hein? Então, valeu, pessoal. Obrigado a todos. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Todos tenham um ótimo dia.